No dia 6 de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram uma votação e decidiram que a vaquejada se configura como prática de maus tratos aos animais. A presidente do STF, Carmen Lúcia, ela deu uma entrevista para o Roda Viva e disse que ela estava em dúvida em relação à decisão dela, mas que depois que ela viu vídeos de vaquejada, ela não teve dúvida de que aquilo se configurava como maus tratos aos animais, de que aquilo era uma prática cruel. Na semana passada, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado se reuniu para fazer uma votação de um projeto de lei que quer transformar a vaquejada e o rodeio em patrimônio cultural do país, ou seja, eles estão indo contra a Constituição Federal. Só que essa votação foi adiada para revisão de pauta e ela pode acontecer a qualquer momento. Eu vou deixar na descrição do vídeo, lá embaixo, os e-mails das pessoas, dos senadores que fazem parte dessa comissão do Senado, para vocês escreverem e falarem que são contra esse projeto de lei e outros também similares que estão aí, que estão tramitando, que querem transformar esse tipo de atividade em esporte, querem transformar em patrimônio cultural, e a gente tem que lutar contra isso, né? A gente não pode deixar que isso aconteça, a gente tem que falar pelos animais. Eu estou aqui com a Maíra, que é advogada, e eu ia fazer uma pergunta, mas ela acabou de receber uma mensagem, ela está aqui toda hora recebendo mensagens de atualizações sobre essa questão de deputados que defendem a causa, de ONGs. O que você recebeu aí? Claro. É o seguinte, na verdade eu estava falando com a assessoria do deputado Ricardo Izar, Stephanie. E eles estavam me passando, como ele é presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Direito dos Animais, a questão da anunciada manifestação dos vaqueiros, dia 25 de outubro, em Brasília. E essa manifestação promete levar 1.000 caminhões lotados de equinos e bovinos para que esses animais, em tese, olha que surreal, se manifestem contra a vaquejada. Então, eles mostrando que eles são muito bem tratados. A favor da vaquejada. Exatamente. Contra, na verdade, a decisão do Supremo. Exatamente. A favor da vaquejada. Então, assim, é um absurdo eles levarem esses animais em quaisquer condições de transporte. Existe lei para isso. Eles não podem deixar esses animais embarcados por mais de 12 horas, sem parar, sem alimentar, sem dar água. Obviamente, eles vão embarcar por dias, porque eles vêm, em sua maioria, do Nordeste, de Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará, de vários estados, alguns do Norte, e patrocinados, muitos deles, pela empresa JBS, que é um conjunto aí da Seara, da Friboi, de outras empresas, que inclusive fizeram senadores, patrocinaram campanhas de senadores da bancada ruralista hoje, tanto no Senado quanto na Câmara. Me fala um pouco do projeto de lei Fala. Que eles adiaram a votação, que é esse projeto para transformar rodeio e vaquejada em patrimônio cultural do país, e por que é inconstitucional? Você estava me explicando da pirâmide. Perfeito. É o seguinte, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é irrecorrível, ou seja, ainda que se possa objetar de outras formas, com embargos declaratórios, você não pode alterar o teor daquela decisão, só pedir que ela fique mais clara. A partir da publicação, ela já passa a viger, 17 de outubro. Está proibido agora em todo o território nacional. A questão da pirâmide é porque muitos deputados e senadores começaram a pensar em projetos de lei para enfrentar essa decisão do Supremo. Eles podem deliberar sobre isso, mas uma decisão do Supremo declarando inconstitucionalidade vai deixar bem claro que nenhuma lei pode se opor à Constituição. Ou seja, essa lei vai cair. O que é isso? É o que a gente chama de hierarquia das normas. Se você imaginar uma pirâmide, no topo dessa pirâmide você tem a Carta Política, que é a Constituição. Tá? Nenhuma lei, nenhuma resolução, nenhum projeto de emenda pode se opor à própria Constituição na sua essência, que são as cláusulas pétreas. Então é importante, Stephanie, que o pessoal, sabendo da ocorrência de uma vaquejada, denuncie, principalmente para o Ministério Público local. Tá? Agora, como essa decisão saiu e foi publicada em 17 de outubro, ela vincula todos os órgãos da administração direta e indireta e também os órgãos do judiciário. Ou seja, nenhum juiz pode dar uma decisão contrária autorizando a execução de uma vaquejada no país.
Muitos vaqueiros dizem que isso vai pesar na economia local, mas é o mesmo argumento pífio que se utilizou na época da mercancia de escravos. Já foi uma atividade legal, ainda que não ética. É a mesma coisa que vai acontecer com os animais. Hoje é ilegal e ela já é antiética há muito tempo. Então você não pode dizer, como não era um argumento válido naquela época, que todos nós lucramos com a mercancia de pessoas, de escravos. E isso vai acabar com a economia. A economia não acabou, as pessoas tiveram que mudar. E hoje nós temos uma sociedade moderna, mais civilizada do que era na época, e já pensando também na libertação dos animais desse tipo de entretenimento e crueldade impensável na sociedade hoje. Esse projeto de lei que quer transformar vaquejada e rodeio em patrimônio cultural for aprovado, o que acontece? Tem que ser, na verdade, teremos que ingressar as ONGs e todas as entidades interessadas na questão com uma ação direta de inconstitucionalidade. A meu ver, isso é de titularidade do Ministério Público, ou seja, o Procurador-Geral da República teria que ingressar com uma nova ADI para que essa lei caia. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando pensar num absurdo jurídico, a meu ver, que é um projeto de emenda à Constituição. Projeto de emenda à Constituição é só para grandes questões de relevância nacional, que possam pesar assim, em grandes reformas, como a reforma previdenciária, a reforma política, e precisem realmente alterar a Constituição. Sim. Uma questão pontual, como a vaquejada, que não pode ser considerada patrimônio cultural porque é pura crueldade, não pode ser inserida no corpo da Constituição como eles querem. Isso é um absurdo. E não dá para se defender dizendo que é cultura. Não tem como. Não é cultura. E também muita gente dizendo, muitos nordestinos falam, você não conhece a cultura nordestina. Vaquejada faz parte da nossa cultura e defendendo aquilo. Essa pessoa não pode falar por todos os nordestinos, porque muitos são contra a vaquejada. Cultura não pode machucar nem matar. Isso é uma premissa básica. Ela deixa de ser cultura no momento em que ela faz mal aos outros. E quando nós falamos em outros, a gente não está falando mais somente na pessoa humana, mas nos animais não humanos. Estão tentando fazer valer a força, a vontade coronelista de um Nordeste antigo, que já não existe mais, em face da ação e da manifestação democrática de todo o povo brasileiro. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos permitir que a crueldade animal chegue ao extremo. Querem transformar o rodeio e a vaquejada em esporte, em cultura. Não vamos permitir. O que nós queremos? Libertação animal! Quando nós queremos? Agora! O que nós queremos? Libertação animal! Quando nós queremos? Agora! Chega de rodeio! Não é cultura, vaquejada é tortura! Aquele tempo pequeno que o animal fica na arena, onde o público tem contato, ele pode ser um tempo curto, o que não quer dizer que não cause dano, porque aqueles animais estão submetidos a comportamentos que não são naturais, né? Seja na vaquejada, onde você tem 2 peões montados em 2 cavalos e um boi que precisa... A ideia desse trabalho é encurralar o animal de tal forma que um pegue a cauda e vá fazendo movimentos para tirar a estabilidade do animal do chão e num determinado espaço demarcado no chão de aproximadamente de 10 metros, exatamente 10 metros, 2 linhas, o animal tem que cair com as 4 patas viradas para cima. E para fazer isso, você imagina um animal de peso que pode variar de 250 a 400, 450 quilos. Na corrida, ele é derrubado única e exclusivamente pela virada da cauda. A gente não pode esquecer que a cauda é uma parte da coluna vertebral, né? Então, nós não temos rabo mais, mas os animais que têm rabo, eles precisam do rabo para quê? Para o equilíbrio. Outra coisa fundamental é que os pontos de lesão, por exemplo, que ocorrem na vaquejada, são pontos importantíssimos, que além de causar a lesão naquele determinado local, lesões que podem ser aparentes, o arrancamento do tufo final da cauda, que é super comum e fica distribuído na arena de vaquejada, e de vez em quando alguém vai lá, e muitas vezes são crianças que vão lá, adolescentes, e recolhem essas caudas, né? Ou arrancar mesmo, fica o osso exposto, o músculo exposto, o sangue ali aparecendo, e o animal tem um dano.
Outras vezes, a fratura, porque conforme você torce, o osso ele é mantido por uma estrutura, como outras partes do corpo, que tem tendões, ligamentos, fáscias, né? E aí você rompe, você vai ter um sangramento e você vai ter uma lesão. Ali passam nervos e esses nervos vão, vamos dizer assim, servir a vários órgãos, a várias estruturas daquele organismo. Pode não acontecer nada aparentemente, mas vão ter hematomas, vão ter rupturas de tendões e fáscias só naquele segmento, tá? Que é a coluna vertebral. Outras lesões, rupturas de vísceras quando o animal cai, o impacto do animal caindo no chão. Outros problemas, fraturas de costelas, rupturas pulmonares, lesões de pele, hematomas. Outras lesões, por exemplo, a miopatia de captura, ela pode aparecer tanto nos cavalos quanto nos bovinos até 14 dias depois. Então, os animais podem ter consequências físicas e metabólicas que só vão aparecer algum tempo depois. Os cavalos têm uma distribuição sensorial na pele que é mais rica que a nossa. Então, será que é correto para uma prova dessa, e várias provas são assim, eu chicotear os animais? Ou usar espora, mesmo que a espora não seja afiada, Exatamente. que é um dos argumentos de quem defende a vaquejada, os rodeios. Ah, mas a gente não usa mais esporas afiadas. Que Isso não furem quer ou que dizer cortem. nada. Não quer porque a dizer espora nada machuca mesmo. do mesmo jeito. Então hoje eles dizem que as esporas têm que ter pontas rombudas ou elas são feitas de esferas. Mas o problema é qual é a função da espora. A função da espora é incomodar o animal para que ele pule. Eu acho que uma grande revolução que está acontecendo na sociedade mundial, e especialmente na sociedade brasileira, é a mudança do comportamento na questão de se ter um animal de estimação, né? Os cães e os gatos hoje são membros da família. A gente fala que hoje os lares têm famílias multiespécie. Isso tem um papel importante, porque as pessoas são capazes de perceber e começaram a se interessar por isso. E por que a gente então protege os cães e os gatos e não protegeria as outras espécies? Isso é um fator importante. A gente precisa começar a discutir. Por que uns eu tenho como pet e outros eu como? E quando a gente vai para a vaquejada e quando a gente vai para o rodeio, esses animais estão fazendo parte dessa segunda categoria. Eles não estão sendo incluídos como sujeitos de direito, sujeitos que têm seus interesses próprios. E eles têm. Né? Então, por quê? Porque eles não querem sofrer. Quando você vai sendo tolerante com práticas que, na verdade, tiram a sua sensibilidade em perceber o sofrimento do outro, você está alimentando do outro lado outras práticas. Né? Então, quando você acha que é aceitável você usar os animais dessa forma, né? Você usar os animais com a pecha de que é uma prática cultural, você está insensibilizando a pessoa para uma série de situações que vão se reproduzir no futuro.